E hoje eu quero compartilhar algo que me trouxe muita clareza, muito entendimento e fez eu perceber as coisas da minha vida, da minha rotina, meu cotidiano de uma forma diferente. E foi um texto que Pedro escreveu em uma das suas cartas, que ele fala que para Deus, ali ele fala que não devemos esquecer que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Mas como assim? Como assim um dia vale 1000 anos e 1000 anos vale para um dia? Se você for analisar dentro da perspectiva da criação, quando Deus estabelecia o cumprimento de uma tarefa, ou seja, no primeiro dia, Deus disse, e haja luz, e houve luz. E as escrituras falam que houve tarde e manhã. Sabe que eu parei para refletir a respeito como assim que naquele dia não houve noite. Como para nós o dia é considerado 24 horas e ele é marcado, caracterizado com um período de luz e um período de trevas, né? Um período de dia e um período da noite. Mas naquele tempo da criação não era assim que funcionavam as coisas. Não era nessa perspectiva, não era nessa configuração que toda a Terra funcionava. Então, Deus se encontrava com Adão na viração do dia. Qual era o episódio que caracterizava a viração de um dia naquele tempo? Eu quero sim fazer você pensar a respeito disso. E trazendo dentro dessa ótica do que Pedro escreve, e para mim Pedro foi alguém que muito mais do que questionou todas as coisas, alguém que ia contra muita situação, um cara impulsivo, explosivo. Pedro foi um cara que teve muitas revelações, muito entendimento, ele viu muita coisa, compreendeu muita coisa, caminhou muito perto de Jesus, era alguém que Jesus tinha uma expectativa muito grande sobre ele. E dentro disso, um dia para 1000 anos, 1000 anos para um dia, eu pude compreender que para Deus um dia se completa quando se cumpre o propósito de uma tarefa. Para Deus um dia se completa quando a tarefa, o mandamento que Deus ordenou para aquele dia se cumpra. Então, haja luz e houve luz. Ali se cumpriu o primeiro dia. Por quê? Se cumpriu uma tarefa, se cumpriu o trabalho daquele dia, a missão daquele dia. E aí veio o segundo dia. E aí Deus constrói o segundo dia, os céus e a terra. E aí quando ele completa tudo isso, houve tarde e manhã. Por quê? Porque naquele tempo não existia a noite. Então isso nos tem que trazer uma percepção, gerar um sentimento de responsabilidade. Porque pode ser que a gente ainda está no dia 1 da nossa vida. Pode ser que talvez a gente esteja no dia 2 da nossa vida. E toda vez que Deus ordena que a gente faça algo, enquanto isso não se cumprir na nossa vida, enquanto nós não executarmos essa tarefa, não se cumpre o mandamento, não vem, nós não vamos receber a ordenança, nós não vamos receber todas as instruções para o próximo dia. Olha que dinâmico que é as escrituras. Então, Noé, por exemplo, recebeu um mandamento de Deus. Noé, construa um barco com tantos côvados de comprimento, tanto de largura, tanto de altura. Faça uma porta, uma janela, de cada espécie você trará um macho e uma fêmea. Deus deu toda a instrução para Noé. Quando Noé cumpre aquilo que Deus ordenou que ele fizesse, se cumpre um dia, e aí se inicia um novo tempo. Para quê? Para o cumprimento do segundo dia, que era Deus começar a mandar a água do céu. Então, quantas coisas que nós já ouvimos, o que foi que Deus já nos ordenou para fazermos, e a gente está protelando, adiando, deixando para o dia de amanhã. Com isso, a gente não recebe a instrução para o segundo dia, para o próximo dia. A gente não vai receber toda a orientação, a gente não vai ter clareza do próximo dia. E isso pode durar 5, 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos.
Eu não sei quanto tempo faz que Deus te deu um mandamento, Deus te deu uma missão, um propósito, Deus te deu uma tarefa. Aí eu quero te dizer que muito mais do que você ouvir claramente, tem coisas que Deus já ordenou a partir das Escrituras para que a gente pudesse estabelecer. E uma das principais coisas é que possamos nós estabelecer a nossa família. Que a gente possa cumprir os 7 verbos lá do Gênesis, quando Deus criou o homem. E ordena que é para a gente sujeitar, dominar, governar, ser fértil, multiplicar, encher a terra. Então, o fruto do relacionamento conjugal são os nossos filhos. Estamos estabelecendo as nossas famílias a partir de um desenho bíblico. Estamos cumprindo aquilo que Deus ordenou? Ou você é daqueles que optou por ser pai de pet? Se você realmente tem um compromisso com Deus e você não tem frutificado, você não tem gerado a tua próxima geração, você está indo contra aquilo que é o desenho original de Deus. O principal desenho de Deus, sua família. A sua família. Deus é revelado como um pai através de Jesus. Para quê? Para que ele seja o pai de todos. Para que ele tenha uma família. Então, o que devemos fazer hoje? Nunca ouvi nada, nunca recebi nada. Gaste tempo, invista a sua vida edificando a sua casa, a sua família. Vale muito mais do que qualquer tesouro, do que qualquer riqueza. A sua prosperidade é a sua casa bem edificada, uma casa bem alicerçada, uma casa bem fundamentada no amor. Então essa é a sua principal missão, seu principal propósito. Cumpra isso para que você possa receber o próximo mandamento. Então, assim os dias vão se cumprindo, assim vão vindo as novas diretrizes, assim vão vindo os novos mandamentos de Deus. E assim nós vamos vivendo a dinâmica da vida nesses dias, aqui nessa terra. Aqui como esse corpo humano que temos hoje. E dentro disso existe ainda uma perspectiva um pouco mais profunda, que aí seria a nossa missão como a igreja, como aqueles que representam. Representam como? Através da nossa família edificada em Cristo. Então, olha como a Bíblia se autoexplica. Muitas vezes lemos ela de uma forma muito corrida, e não percebemos as coisas que estão ocultas. E aí lá em Provérbios 25 fala que a glória de Deus é tudo esconder, deixar encobertas as coisas. Mas agora a glória de um rei é tudo descobrir. Então, quais são os tesouros que Deus deixou escondido e que você está investindo tempo para descobrir? Muitos dizem que estamos entrando agora, se cumprindo o 6º dia, por causa que seria, numa ordem cronológica, o 6º milênio. Então, estamos cumprindo o sexto dia para entrarmos no 7º dia, que é o dia do descanso, o dia do desfrute. Que para muitos, e é o que a Bíblia fala, seria o tempo da vida eterna, o tempo da plenitude dos tempos, o tempo onde Cristo vem para a terra para governar, tomar o governo e estabelecer um governo de justiça e paz. Então, como Deus é dinâmico, como é gostoso, como é satisfatório. Para mim é uma honra, um privilégio poder desvendar essas questões que estão quase que indecifráveis dentro da Bíblia. Mas toda vez que você faz perguntas para a Bíblia e você começa a interpretar a sua vida a partir dela, o Espírito Santo ele começa a te revelar. Como eu sempre falo, a maior chave para tudo isso é você ter a simplicidade e a humildade e você poder conectar as coisas de uma forma panorâmica. Então, essa é a palavra de hoje. Em qual dia você está? Você cumpriu o dia de hoje? Você tem se conectado com Deus para saber qual é o mandamento que Ele tem para você hoje? Não? Então, ouça. Ouça o que Ele tem para falar para você. Que você tenha paz e prosperidade e que você seja fortalecido. Se você está passando por algum momento que às vezes seja de aflição, pode ser um período de dificuldade, não tenha medo. Olha para aquele que já venceu tudo e todos. Ele já tinha nos advertido, ele já tinha dito que aqui nesse mundo não seria fácil. Ele disse que aqui nós teríamos aflições, que seríamos perseguidos, mas que também temos uma esperança.
que essa esperança está viva. Ele nunca perdeu. Não vai ser com você que ele vai falhar. Não vai ser você que ele vai abandonar. Ele te amou antes de você estar no ventre da sua mãe. Então segue firme. Entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, invista tempo diante dele. Se renda aos pés dele e ele vai se revelar a você, porque essa é uma promessa que ele nos deu. Isso é o que Deus sempre almejou e planejou, ter um relacionamento íntimo com os homens. Então provoque isso, se achegue a ele que ele vai se achegar a você, que você tenha paz e que os olhos do seu entendimento sejam iluminados.